Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 8, a carta e o ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor não quer mais escrever em pedra, mas Ele quer escrever no nosso coração. Senhor Jesus, para isso a gente precisa estar sensível ao Seu falar. A gente também precisa se aquietar, para que Ele possa nos alcançar, Senhor Jesus, e nos apresentar como essa carta, escrita de Deus, Senhor Jesus. Mas não como simplesmente um filho de Deus, mas como um ministro da nova aliança, que não é da letra, é do Espírito. Para isso nós precisamos viver pelo Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, a Sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e trazer isso para as pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai ter mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e a gente seja cooperador no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Ezequiel, capítulo 11, versículos 17 e 18. Ó Senhor Jesus. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Ó Senhor Jesus. Capítulo 36, do versículo 23 ao 27. Ó Senhor Jesus, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ó Senhor Jesus. Agora ler com o coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Ó Senhor Jesus, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cartas de Cristo escritas, conhecidas e lidas pelos homens. Ó Senhor Jesus. Na antiga aliança, Deus escreveu em tábuas de pedra. Na nova aliança, Ele deseja escrever em nosso coração. Vamos abrir-nos para Deus, escrever Sua palavra em nosso interior. A palavra fora de nós não causa transformação. É como a palavra escrita na pedra. Contudo, quando Deus inscreve Sua palavra em nós, somos transformados. Além disso, Deus retira de nós o coração de pedra e coloca em nosso interior um coração de carne, com um coração adequado, sensível ao Senhor e transbordando de Seu falar, seremos lidos por todos os homens. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ó Senhor Jesus. O Senhor está realizando uma grande obra entre seus filhos, ajuntando-os, recolhendo-os e retirando deles todos os ídolos,
juntos e com o coração livre de ídolos, mesmo que sejamos muitos, receberemos de Deus um só coração. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. A expressão um só coração indica unidade verdadeira, não uma unidade formal, e sim um só coração. Somos muitos, mas um só coração. O espírito novo refere-se à novidade de vida. Retiremos de nós tudo o que diz respeito à velha natureza e sejamos renovados no espírito de nosso entendimento. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne significa ter sensibilidade. Conseguimos ver 3 características presentes em um ministro da nova aliança: unidade, novidade e sensibilidade. Ó Senhor Jesus! Essas 3 características promovem a unidade de todos os irmãos e são tão importantes que são mencionadas novamente no livro de Ezequiel. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nessa passagem, ainda vemos a importância de nossa santificação e a necessidade de apartar-nos totalmente de qualquer tipo de idolatria e impurezas. Ó Senhor Jesus! A palavra de Deus proferida no Antigo Testamento se concretizou. E para compreender o capítulo 3 de 2 Coríntios, precisamos fazer um paralelo entre a Antiga e a Nova Aliança. Paulo nos mostra que se no passado Deus escreveu em tábuas de pedra, hoje Ele escreve em nosso coração. Deus, porém, só pode escrever se permitirmos e nos colocarmos diante dEle para receber a inscrição em nosso interior. Quando o Senhor inscreve, somos visivelmente transformados. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando o ministro da nova aliança serve aos demais irmãos, suprindo-os com a palavra, Deus encontra oportunidade para escrever em ambos, nos irmãos e no ministro. E essa escritura é conhecida e lida por todos os homens. Ó Senhor Jesus! Quando você se coloca diante do Senhor, Deus escreve algo que é lido e passa a ser conhecido pelas pessoas. Se você não permitir que Deus escreva a sua palavra em seu interior, então não será lida nem conhecida. O ministro é uma carta de Cristo, e assim escreve Cristo nos irmãos, que se tornam cartas. Tais cartas são produzidas pelo ministério do ministro e escritas por Cristo, mediante amor e dedicação. Hoje, você deve perguntar-se se a palavra está dentro ou fora de seu coração. Se seu conhecimento da palavra é só letra, o falar divino não está em seu interior. Se, porém, você conhece a palavra como espírito e vida, algo divino foi inscrito em você. Na antiga aliança, Deus transmitia seu encargo, escrevendo em tábuas de pedras, porque a redenção ainda não havia sido cumprida por Cristo. Mas depois que Jesus morreu na cruz por nós, Deus pode escrever no coração de todos os que nele creem. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A transformação de cada um de nós como ministro da nova aliança, ela só ocorre quando a gente permite que Deus ele possa escrever, que Ele possa inscrever a palavra no nosso coração. Senhor Jesus, por isso a gente precisa estar bastante atento à palavra, ter um coração adequado, um coração sensível, cheio da palavra de Deus. Por isso a gente precisa ter comunhão com o Senhor, ter a palavra bem presente na nossa vida. Ó Senhor Jesus,
né? E assim a gente vai receber um espírito renovado, né? A gente precisa renovar o nosso entendimento, Senhor Jesus, para a gente ter, de fato, sensibilidade, ó Senhor Jesus, para o Senhor realmente poder nos tocar com a sua palavra, nos fazer reagir de maneira adequada, ó Senhor Jesus, né? Nos dias atuais, né? Com toda essa situação de isolamento, né? Senhor Jesus, né? O Senhor está nos tirando nossos afazeres do dia a dia, Senhor Jesus, para nos dar uma oportunidade, né, de voltar o nosso coração a Ele, voltar o nosso coração ao Espírito, Senhor Jesus, como tocou aqui no finalzinho, né? Senhor Jesus, né? O ministro, ele precisa estar diante do Senhor, né? Para que, né, servir nos irmãos, para que Deus tenha a oportunidade de escrever, né, no ministro e também escrever nos irmãos, ó Senhor Jesus, né? Hoje, né, muitos estavam por aí, né, nos dias atuais, né, se preocupando com coisas da idolatria, ó Senhor Jesus, como mostrou aqui, né, o Senhor, Ele quer nos santificar, tirar de nós toda idolatria, ó Senhor Jesus, mas a gente olha e fala assim, não, mas não tem idolatria na minha vida, mas como a gente já viu no alimento diário, né, semanas anteriores, ó Senhor Jesus, né, que a idolatria ela mudou de forma, né? Hoje, como que está caracterizada a idolatria hoje? Comer, beber e se levantar para se divertir, e como nós vimos, né, na primeira semana dessa série, né, do alimento diário, né, no primeiro alimento diário dos primogênitos, ele mostra que foi assim, né, que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Senhor Jesus, ele achou que era algo garantido, é meu direito, isso é algo para o futuro, né? Aí chegou ali cheio de fome, né? E aí Jacó falou, vou te dar comida, mas primeiro você me vende seu direito de primogenitura. Aí ele pensou, o que me adianta direito de primogenitura se eu morrer de fome? Né? Direito de primogenitura é algo para o futuro. A fome é agora, eu preciso resolver o meu problema de agora. Ó Senhor Jesus, que aconteceu assim desprezou Esaú o seu direito. Ó Senhor Jesus, nós temos que perceber, o Senhor Ele quer nos colocar no seu reino. Mas o reino não é algo para o futuro. O reino é algo que nós estamos conquistando hoje, através das oportunidades que o Senhor está nos dando. Mas muitos filhos de Deus, né, e muitas pessoas do mundo estavam distraídas com muitas coisas. Tecnologia, vai para cá, vai para lá, muito entretenimento, muita facilidade. Ó Senhor Jesus, então o Senhor resolveu usar toda a situação para dar uma parada. E hoje tem pessoas que estão aí preocupadas, pensativas. Poxa, estou preso dentro da minha casa, estou perdendo muita coisa, podia estar passeando, viajando. Ó Senhor Jesus, esse não é o foco que Deus quer nos dar. O Senhor quer mudar o nosso foco, Ele quer mudar, né, nossa sensibilidade, nossa relação com o Senhor, nossa relação com a palavra. Se você fica perdendo o seu tempo pensando naquilo que você está perdendo, deixando de fazer isso e aquilo, ó Senhor Jesus, você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Senhor Jesus, nós precisamos refletir, nos voltar ao Espírito, aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. A oportunidade ela vem, né, e aproveita, né, quem pode. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aproveitar, né, senão fica aquela história, né, os irmãos gostam de usar muito esse exemplo, né, de que, né, tá ali o peão, né, na porteira, né, e aí passa o boi, né, e ele tem que agarrar o boi pelo rabo, né, e ele tem que segurar o boi, né, Senhor Jesus. Aí passa o primeiro boi, ele fala, não, esse não. Aí vem o segundo, não, esse não. Aí quando vem o último, ele fala, agora é esse, eu vou agarrar esse pelo rabo, né, e vou cumprir aquilo que eu preciso. Só que na hora que o boi passa, o boi não tem rabo. Ó Senhor Jesus, aí não tem mais o que fazer. As oportunidades já passaram. Então a gente não deve ficar aguardando, né? Não fica ali, pode ser que a última oportunidade venha e não tenha como você agarrá-la. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está nos dando a oportunidade. Antes a palavra era escrita em pedras, era fora de nós. Deus transmitia seu encargo de maneira exterior. Mas graças ao Senhor pela redenção de Cristo, que morreu na cruz por nós, hoje isso é interior. Ele quer escrever no nosso coração. Ó Senhor Jesus, mas para isso nós precisamos achegar a Ele. Né? O irmão deu o exemplo, né, de quando está andando em estradas esburacadas, né, vai quicando ali, ele pega ali, lembra do encargo e quer escrever, quer anotar, mas o carro está quicando tanto que depois ele não consegue nem entender o que ele escreveu. Né? Por quê? Porque não está parado. É como uma criança na hora que tem que tomar uma vacina, né, tem que tomar uma injeção, né, sai correndo, não quer tomar de jeito nenhum. Ó Senhor Jesus. Né? E às vezes nós somos assim, nós não vamos na presença de Deus, né, de maneira correta, de maneira adequada. A quantidade de vezes que a gente precisa ir, a gente fica com medo, né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa lançar fora todo o medo, né? Por isso que a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora o medo. A gente precisa tocar na perfeição do amor de Deus.
Ele nos ama, né, Senhor Jesus. E a gente, quando é adulto, a gente não fica fugindo de vacina, né? Ó, tem que ser vacinado, vamos tomar a vacina logo, né? Vai receber aquela espetada ali, vai arder, vai doer, e acabou. Ó, Senhor Jesus, mas quando a gente é criança, a gente não tem crescimento diante de Cristo, né? A gente quer fugir das coisas. Ó, Senhor Jesus, então vamos perceber, né, que o Senhor ele quer mudar o nosso foco, né, Senhor Jesus. Né? Ele quer fazer de nós essas cartas, né, que são escritas, conhecidas e lidas. Ó, Senhor Jesus, como que, né, o Senhor vai escrever em nós se a gente não sossega? Se a gente não vai diante dele, se a gente não tem comunhão com ele? Como é que as pessoas vão ler, né, né, como é que elas vão conhecer essa palavra se nós não nos apresentarmos diante delas? E como que elas vão ler se a gente ficar agitado de um lado para o outro? Ó, Senhor Jesus, não é uma questão de simplesmente fazer coisas, mas é uma questão de ir diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus, Ele deseja escrever, né? Aqui o irmão até coloca inscrever. Ele quer escrever no nosso coração, não é com tinta. Ó, Senhor Jesus, mas é pelo Espírito. Né? Tem um trecho na palavra que fala aqui, não é por força nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito. Então é pelo Espírito de Deus. Então hoje não vamos achar que a gente vai fazer alguma coisa baseada em conhecimento, Senhor Jesus, mas é na palavra. Né? Um trecho que a gente leu aqui em Ezequiel, né? Que ele começa a falar que ele, né, vai nos dar um coração novo, vai colocar dentro de nós um espírito novo, vai tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Vai pôr dentro de nós, né, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Né? Isso aqui no Velho Testamento era uma promessa. Para nós, no Novo Testamento já se cumpriu em Cristo. Hoje, o Espírito não é mais exterior. O Espírito está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor fez essa promessa e Cristo já concretizou tudo isso. Né? E hoje está onde? Está dentro de nós. Né? Nós recebemos o segundo sopro quando nós cremos. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele quer escrever em nós. Né? Todos nós que cremos. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa continuar crendo, continuar buscando o Senhor. Né? Ele quer realmente nos transformar. Né? Quando Deus ele inscreve em nós, né, a sua palavra, a gente é transformado. Assim, ele vai retirando de nós um coração de pedra e colocando no nosso interior um coração de carne. E quando a gente tem um coração adequado, sensível ao Senhor e transbordando do seu falar, nós vamos ser lidos por todos os homens. Quando nós vamos estar no lugar certo, né, do jeito certo, na hora certa. Não vai só você estar no lugar certo, na hora certa, mas você está numa posição inadequada. Né, Senhor Jesus, os irmãos já deram para nós esse exemplo. Né? É como você pegar um copo d'água, né, e você pega o copo, né, e você quer receber água, você coloca ele debaixo da torneira. É o lugar correto, o copo é o recipiente correto para receber água, né, para matar a sua sede. Né? A torneira é o lugar correto para você colocar o copo. Mas e se esse copo estiver com a boca para baixo? Né? Senhor Jesus, ele tá, né, é o recipiente correto, está no lugar correto, mas a sua posição não é correta. Então a água bate e espirra. Não sacia a sede. Agora, se você pega o copo e coloca ele na posição correta, com a boca para cima, ele pode ser enchido, pode até mesmo transbordar, né? E pode ser usado para matar a sede. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está nos dando tudo isso, né? Nos dando a palavra, mostrando para nós, vai nos dar um coração novo, um espírito novo, Senhor Jesus. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Ele não vai sair correndo atrás de nós, nos arrastando. Né? Ele vai nos chamando, a gente precisa ir até Ele voluntariamente. Então, quando o nosso coração vai se tornando adequado, a gente vai se tornando sensível a falar do Senhor, e a gente vai recebendo o seu falar. E aí sim, vamos estar no lugar certo, na hora certa, posicionados de maneira correta, adequada, para que as pessoas possam ler Cristo em nós. Ó Senhor, nós somos cartas de Cristo, né? Produzida pelo ministério, né, da nova aliança. Não é com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Né, escrita não é na pedra, mas no nosso coração. Ó Senhor Jesus. E para isso Ele quer mostrar para nós, né, quer nos dar um só coração. Eu vou até dar um exemplo lá, né, os irmãos lá na conferência, lá na plateia, ele fala, são muitos irmãos, mas todos estamos aqui com um só coração. Fazer a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Então o Senhor quer dar para nós uma unidade. Né, Senhor Jesus. Às vezes a gente concordar com o outro é muito difícil. Mas quando a gente está no Espírito, mesmo que a gente esteja fazendo coisas diferentes, está tudo indo na mesma direção, está tudo indo em direção ao Senhor, né? Como os feixes de laser, né? Ali, né? Todos juntos, alinhados, colimados, né? Senhor Jesus. Aí você pode pegar o laser e usar, né? Que laser é apenas um facho de luz,
mas quando é juntada na mesma frequência, né, tudo direitinho no mesmo lugar, consegue cortar até uma chapa de metal. Ó Senhor Jesus, que é tão dura, né? Ó Senhor Jesus, por quê? Porque é tudo na mesma direção, unidade. Ó Senhor Jesus, mas Ele também quer fazer de nós, nos dar um espírito novo, né? Com que a gente viva em novidade de vida, retirando de nós tudo tem respeito à velha natureza, né? E sendo renovado no espírito do nosso entendimento. Né? Nós recebemos o entendimento espiritual, isso é bom demais, mas só que a gente esteja sempre sendo renovado através da comunhão com Ele. Não posso ficar num algo antigo. Né? O mundo, né, ele vem nos abafar. Né? A gente já viu na palavra, né, estudos da palavra, mostrando que hoje o mundo, né, quer nos abafar. Né? O mundo, o que é o mundo? O mundo é um sistema, né, inventado pelo inimigo para poder atrapalhar Deus, atrapalhar os planos de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E hoje o mundo tem 3 características, né? Se divide em 3 partes, basicamente, né? Que é o mundo do pecado, o mundo da idolatria e o mundo do sustento. Ó Senhor Jesus, 3 dessas coisas o inimigo quer usar para nos derrubar, né? O pecado. Às vezes a gente olha e fala assim, não, eu já estou livre do pecado. Ó Senhor Jesus, mas tem que lembrar, né, que pecado não são fazer coisas grosseiras, coisas erradas, coisas ruins. Hoje o inimigo até mesmo quer nos levar a pecados que são coisas boas. Né? O que é pecar? Pecar é perder o foco no Senhor. Né? Senhor Jesus, o Senhor está querendo falar conosco e a gente está pensando em outras coisas. Né? O Senhor está querendo nos moldar, nos transformar, e a gente está ocupado, preocupado com um monte de outras coisas, né? Agitado de um lado para o outro. Ó Senhor Jesus. Então isso tira o nosso foco de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado, mesmo sendo uma coisa boa. Né? O segundo é o mundo da idolatria, né? Senhor Jesus. Hoje a gente já não vê como o povo aqui, né, que o Senhor queria santificar, tirar os ídolos da terra, que eram ídolos físicos mesmo, eram itens, né, de idolatria, totens, estátuas e outras coisas, práticas. Mas hoje a gente já viu, né, que o mundo da idolatria está resumido, né, em comer, beber e se levantar para divertir. Né? Ou seja, não valorizar o direito que Deus nos deu, achando que está tudo garantido, não preciso fazer nada, é algo para o futuro, não, é hoje. O Senhor, Ele quer manifestar a sua vontade hoje, Ele quer reinar em nós hoje. Ó Senhor Jesus. E o terceiro é o mundo do sustento, né, que muitas vezes nos distrai. Né? A gente tem que ser sustentado, sim, precisamos trabalhar, fazer as coisas e tal, mas o nosso foco é no Senhor. Isso a gente já viu, né, em semanas anteriores, né? Não é largar o trabalho, largar a família, não, mas é colocar o coração na vontade do Senhor. Por isso que Ele quer escrever no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Né? Então o versículo fala aqui, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Né? Senhor Jesus. Né? A gente interpreta assim, mas é o contrário. Né? Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Senhor Jesus. Né? Por isso que eu falei de maneira ao contrária, né? Para a gente poder perceber. Se eu falo do outro jeito, talvez a gente passe batido. Mas é isso que acontece. A gente acha que, não, o meu coração está em Deus, eu vou colocar tudo aquilo que é precioso para mim lá. Mas não é. Onde está tudo que é precioso para você, é ali que está o seu coração. Você acha que está em Deus, mas não está. Está naquilo que você considera como precioso. Então a gente precisa realmente perceber a preciosidade que está em Deus. Para isso eu preciso de um espírito novo. Ó Senhor Jesus. Né? Unidade, espírito novo, né? Novidade de vida, Senhor Jesus. Renovar o espírito de entendimento, né? E ter sensibilidade, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração de pedra. Você bate e não sente nada. Agora, se alguma coisa encostar em você, encostar no seu coração, dói. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor está mostrando para nós? A gente precisa ser sensível às mínimas coisas que Deus está nos mostrando. E assim a gente vê características que são riquíssimas em nós. E para a gente poder perceber isso, nós precisamos tocar no amor de Deus, né, Senhor Jesus. João fala, né, não vos escrevo um mandamento novo, né, mas o mesmo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor quer colocar o Espírito dentro de nós, no nosso coração. Senhor Jesus, o nosso coração, né, é um órgão que vê, que ouve, que crê. Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa remover o véu dos olhos do nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que Deus, Ele quer nos santificar. Né? E para isso a gente precisa se apartar de idolatria, de impureza. Ó Senhor Jesus, das coisas do mundo. Para que o Senhor, de fato, possa inscrever no nosso coração. A gente receber isso no nosso interior. E assim a gente, de fato, ser transformado. Ó Senhor Jesus. Aí as pessoas vão querer não só ver o que está escrito, mas realmente conhecer o que está escrito e ler o que está escrito. Não é só olhar para nós e ver que tem algo diferente, mas passar a observar com mais atenção. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por recebermos a transformação de vida,
o Senhor ele vai nos capacitando a compreender a sua palavra, a levar, né, uma palavra de vida para os irmãos, suprindo os irmãos com a palavra de Deus. Ele vai nos dando oportunidade para escrever tanto em nós quanto nos irmãos. Ó Senhor Jesus. Né? E aí a Escritura, né, vai sendo de fato, né, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos já compartilharam isso em alimentos diários anteriores, né? Quando a gente está de boca fechada, está quietinho no nosso canto, nós somos um mistério. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente abre a nossa boca, a gente está ali disposto a servir o Senhor, né, tudo vai ficando claro. Por isso o Senhor ele quer que a gente tenha essa oportunidade, né, de servir uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Mas como o irmão tocou aqui, né, é servir com vida. Ó Senhor Jesus, não é de qualquer maneira, é servir na palavra viva, a palavra do Deus vivente. Ó Senhor Jesus. Né, hoje, o que infelizmente acontece, né? Muitos querem submeter o Espírito à palavra. Senhor Jesus, vem o Espírito e fala algo. Não, peraí, deixa eu ver se concordo com a palavra que eu conheço aqui. Mas, na verdade, eu deveria estar fazendo o contrário. Eu preciso submeter a palavra ao Espírito. Quando vem a palavra de Deus, eu preciso exercitar o meu Espírito. Senhor Jesus, para que de fato eu possa extrair vida, né, dessa palavra. Para que de fato eu possa tocar na pessoa de Deus, na vontade de Deus. Né? Nós somos diferentes daquilo que a gente fala, mas Deus não, Deus ele é a palavra. Então quando eu recebo a palavra no Espírito de maneira adequada, com um coração adequado, eu estou recebendo o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que Ele quer que a gente perceba. Né? A gente tem que se colocar diante dEle, para que Ele escreva algo em nós, isso possa ser lido, possa ser conhecido pelas pessoas. Mas se eu não permitir que Ele escreva isso em mim, a palavra de Deus, a vontade de Deus não vai ser nem lida nem conhecida. O ministro ele é uma carta de Cristo. Né? E assim, Cristo também escreve nos irmãos. E os irmãos também se tornam cartas. E essas cartas são produzidas pelo ministério do ministro da Nova Aliança. Mas elas não são escritas pelo ministro. Elas são escritas por Cristo. O que nós fazemos como ministros de Deus é dar uma oportunidade. Né? Em primeiro lugar, para nós mesmos. Né? Ali estar atuando diante do Senhor com o coração limpo, puro. Ó Senhor Jesus. E dando oportunidade para as pessoas também que estão ouvindo a palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Mas como eu acabei de compartilhar, a gente não deve ficar submetendo o Espírito à palavra. Não, é a palavra que é importante, eu vou pegar essa palavra aqui, deixa eu ver se essa palavra está adequada. Né? E aí você ignora o sentimento do Espírito, você fica insensível ao Espírito. Quando na verdade tem que ser o contrário. Eu preciso submeter a palavra ao Espírito. Né? Senhor Jesus. Ou seja, o meu Espírito tem que estar ativo, para quando eu receber a palavra, aí o Espírito vai confirmar, essa palavra é de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, hoje, por muitos cristãos fazerem o contrário, não aceitam. Né? Então, não conseguem cumprir, né, esses requisitos aqui dos filhos do ministro de Cristo, né, que é unidade, novidade e sensibilidade. Não consegue ser renovado no espírito do seu entendimento. Ele fica ali a vida toda falando, não, eu criei minha vida toda assim, eu sei fazer desse jeito, é assim que eu vi. Ó Senhor Jesus. E fica ali na mesmice. Né? E aí vai se tornando velho, ele vai fazendo parte de uma natureza velha. Né, Senhor Jesus, uma natureza idólatra, né, que só quero fazer aquilo que vai me agradar, vai me ajudar a comer, beber e me levantar para me divertir. Ó Senhor Jesus, a palavra não deve ser assim para nós, muito pelo contrário, precisa ser para transmitir Deus para nós. E como eu falei no início, o Senhor quer mudar a nossa realidade. Se você estiver focado diante da palavra, né, se você estiver ali inadequado, na posição, né, incorreta, inadequada, você não vai receber a palavra de Deus da maneira como deve receber. Ó Senhor Jesus, se a gente sempre trata certas coisas, né, com indiferença, ou trata aquilo como um pesar, como um peso, como algo difícil, dificilmente você vai sentir prazer naquilo ali. Mas quando você muda o seu foco, ó Senhor Jesus, você percebe que de fato é aquilo que Deus está trazendo para você, né, aquilo que realmente está te dando uma oportunidade de crescimento. Ó Senhor Jesus. Né, por isso que ele mostra, né, que o Senhor ele vai... o ministro, né, vai produzindo essas cartas, o ministério vai produzindo isso, mas ele é escrito por Cristo, mediante amor e dedicação. Da nossa parte a gente precisa, né, amar e se dedicar. Né, amar o Senhor, amar o Evangelho, né, Senhor Jesus, se dedicar também, né, ao Senhor e ao Evangelho. Como? Amando as pessoas, se dedicando às pessoas. Ó Senhor Jesus, eu vejo erroneamente, né, já compartilhei várias vezes aqui, canais de irmãos, né, canais cristãos que falam, olha, meu compromisso aqui não é com você, é com a verdade. Ó Senhor Jesus. Né? A verdade é Cristo. Se o meu compromisso é com Cristo, meu compromisso é com você. Ó Senhor Jesus. Né? Eu não sei quem está assistindo aqui, o Senhor sabe.
né? Então, não tem como eu falar uma palavra para agradar fulano, beltrano, Senhor Jesus, mas o que eu estou procurando aqui trazer é uma palavra que agrade a Cristo, uma palavra que traga a realidade de Cristo. Ó Senhor Jesus, aí quem estiver ouvindo vai se voltar para Cristo. Ó Senhor Jesus, esse é o trabalho do ministro, né? Dar oportunidade para que Cristo escreva em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, né? Esse é o grande desejo de Deus, né? Poder escrever, poder inscrever em nós a sua palavra, os seus juízos, os seus estatutos, para que a gente possa observar, ou seja, que a gente possa dar importância. O que adianta a gente receber toda essa palavra, receber tudo isso e não se importar com ela, né? Hoje está acontecendo várias situações, as pessoas estão aí e estão se importando com outras coisas, e estão esquecendo da palavra de Deus, estão esquecendo do principal. Ó Senhor Jesus, o Senhor, né, por meio de tudo isso que está acontecendo, conseguiu parar o mundo. Ó Senhor Jesus, né, para quê? Para a gente poder parar um momento para refletir. Antes a gente podia falar, Senhor, eu estou muito ocupado, não tenho tempo. Hoje a gente tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, cumpre o seu querer em mim, né? E na palavra profética, o apóstolo compartilhou conosco, né, que tudo isso vai acabar quando Deus cumprir aquilo que Ele deseja cumprir em nós, cumprir na nossa vida. Então nós precisamos cooperar com o Senhor, né? Hoje nós estamos vivendo, né, algo diferente, né? E isso vai se estender durante um tempo. Então, por enquanto, essa é a nossa realidade. Nós precisamos viver essa realidade para Cristo. Não ficar esperando, um dia, quando isso acontecer e tal, e aí eu vou tomar uma atitude. Ó Senhor Jesus, Esaú pensou assim, e aí o dia que foi diante do seu pai, pai, me dá a minha bênção. Não, já dei tudo para o seu irmão. Ó Senhor Jesus, e apesar de procurar um lugar de arrependimento, não achou. Ó Senhor Jesus, e assim desprezou, né? Esaú desprezou a sua primogenitura, quando achou que era algo para o futuro. Não, vendi minha primogenitura para o meu irmão, mas depois eu só ir diante do pai, está tudo certo. Não, ele já tinha ido antes, já tinha recebido. Ó Senhor Jesus. Hoje, da mesma forma, o Senhor quer nos dar o reino. Não adianta ficar pensando que o reino é algo para o futuro. Nós precisamos desfrutar o Senhor hoje. E aí o irmão faz uma pergunta, né? Você deve se perguntar, a palavra de Deus está dentro ou está fora do seu coração? A palavra é só letra? Senhor Jesus, né? Se ela é só letra, é só uma coisa que eu preciso aprender, eu preciso me preocupar aí, ela não está no seu interior. Mas se você toca na palavra, você toca na palavra de maneira viva, como espírito e vida, que é algo que mexe com você, algo divino foi inscrito em você. Senhor Jesus, antes Deus escrevia, né, a antiga aliança, né, de maneira exterior, mas hoje, graças à redenção de Cristo, Senhor Jesus está escrevendo no nosso interior. Então não basta só me organizar exteriormente, fazer isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, o que eu preciso de fato é ir diante do Senhor. Ele está contando com cada um de nós, né? Ele está aguardando a gente diante dele, está nos convidando, nos chamando, insistindo conosco. Ó Senhor Jesus, vamos atender a sua voz, atender o seu chamado, para que ele de fato, né, possa fazer de nós essas cartas, né, Senhor Jesus, não cartas mais em branco, mas cartas de fato que estão escritas por Cristo, né, que podem ser conhecidas e lidas pelos homens, né, e também entendidas. Né? Hoje muitos cristãos não estão entendendo aquilo que Deus quer falar, então que cada um de nós possa se colocar ali, né, diante do povo de Deus, né, como uma carta bem clara, né, escrita ali, né, pelo Senhor, de forma bonita, né, de forma atrativa. Senhor Jesus, que só o Senhor sabe fazer, a gente não vai conseguir fazer. Ó Senhor Jesus, mas se a gente estiver diante dele, as pessoas vão querer se aproximar, vão perceber, né, que foi escrita pelo Senhor, vão querer conhecer, vão querer ler, e vão querer absorver isso, né, Senhor Jesus, né, porque percebem que é a palavra de Deus, é o desejo de Deus. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja encorajado a ser essa carta, né, produzida pelo Ministério da Nova Aliança, que também produz outras cartas, e assim o Senhor vai se aplicando a nós, e a gente também vai se enchendo do Senhor. Que oportunidade maravilhosa! Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.